eu gosto de fazer o rastreamento do dinheiro, né? E a gente tem aqui a Mind, que é essa empresa, essa agência de propaganda e publicidade, e ela já recebeu 1 milhão em contratos com o governo brasileiro. A gente está falando de quantias expressivas durante a gestão Temer, durante a gestão Dilma. Eles têm um faturamento de R$500 bilhão. Eles tinham vínculo com a Choquei e eles patrocinam várias páginas que são páginas de esquerda. Não só isso, né? A gente não está falando só do governo, a gente está falando de marcas também que patrocinam o perfil da Choquei. Netflix, Nestlé, Carrefour, Lacta, Americanas e várias outras marcas que em qualquer situação normal de temperatura e pressão já teriam feito uma nota de repúdio da Choquei e teriam removido o patrocínio. Mas eu quero colocar aqui uma questão moral. Vamos colocar o vídeo da entrevista de um dos donos da Choquei para o Flow, para vocês verem. Dá 1 milhão e 800, 2 milhões, quase 3 milhões, dependendo do que for fazer. Quando tu posta um stories, dá 3 milhões de visualizações. 2 milhões, 3 milhões, a média diária. Nossa. É muita coisa, né? Nossa, tem um poder meio sinistro aí, cara. Eu espero que seja uma pessoa boa, Rafa. Eu sou, pode acreditar. Porque assim, se você pirar que você quer ter alguém, você consegue. Isso é meio assustador, assim. Não não tô falando nem nada pessoalmente, falando de mim. Mas, nossa, é bastante responsa isso daí, cara. Levando em consideração que você é um cara de boa índole, por tudo que a gente já conversou, por tudo que eu já vi, se você noticiar um bagulho que é falso, eu tenho certeza que você vai se retratar. Sim. Não tenho a menor dúvida disso. Mas isso na mão de um cara que não é tão bem intencionado assim é perigosíssimo, porque até vagabundo ir entender que aquilo ali não é verdade, o cara já era, o dano já tá feito. E, Adriles, essa empresa, essa agência de propaganda e publicidade tem como sócia a Preta Gil. E ela tem aí laços com outras empresas de fofoca e de comunicação que, para mim, tem uma receita sórdida, que é misturar fofoca com conteúdo ideológico, Adriles Jorge. Exatamente, isso vem exatamente naquela ideia que a gente sempre propaga aqui, de estabelecer ocupação em lugares de comunicação. Por quê? Não é só, quando a gente fala de pautas culturais, pautas de comportamento, pautas de entretenimento, algumas pessoas, mas a situação política está terrível. A gente fala exatamente sobre isso. A situação política, que é a última instância de uma vida cultural, de um entretenimento, de uma arte corrompida, de uma universidade corrompida, é exatamente se dar essa corrupção moral, financeira, e sobretudo moral e cultural, e estrutural, e de percepção de vida, porque começa aí. A esquerda é absolutamente competente em ocupar todos os espaços. Ela pega, inclusive, as universidades, as escolas, o site de entretenimento, a arte, até o site de fofocas, meu querido. O site de fofocas, de maneira brilhante, chegou e falou: Adriles é nazista. Adriles, esse comentarista, é nazista. O site de fofoca pega um político, pega a vida sexual dele e revira pelo avesso, ou fala que ele está fazendo fake news e transforma tudo em entretenimento. Transforma política em entretenimento, sob uma roupagem de um site de falar da vida alheia. Ou seja, essa ocupação do ambiente cultural é o que leva, em última instância, uma pessoa a votar no Lula, sabendo ou não sabendo, porque a mídia omite ostensivamente esse fato hoje em dia, que o Lula é o responsável pelos 2 maiores escândalos da história da corrupção do mundo. E é responsável por cancelar pessoas, destruir pessoas, tirar todos os comentaristas que fizeram, por exemplo, o sucesso da Jovem Pan. E aí é responsável por lotear os marqueteiros que vão dar conselhos para essas empresas de comunicação, dizendo: tira o Adriles, tira o Marco Antônio, tira a Duda Campobiano, tira todo mundo, porque a gente não quer essa pauta ideológica à direita, mais conservadora, mais cristã. Ou seja, os tentáculos deles estão em todas as formas. E o último dos tentáculos da esquerda progressista está no próprio judiciário brasileiro. E para a gente encerrar, Duda, o que eu acho importante ressaltar é: e a gente? E a direita nisso tudo?
E a nossa articulação com a agência de publicidade e propaganda? Não pode ser. Eu não consigo acreditar que é um ambiente estéril para a direita. A gente tem páginas como Gina Indelicada, Fofoquei, Xeretei, sei lá que porcaria. Que tem milhões todos à esquerda. Só pode pesquisar. Somadas, elas têm milhões de seguidores. O que elas têm em comum? Vínculo com a Preta Gil. O que elas têm em comum? A mesma fonte de recurso dessas empresas gigantescas, lojas americanas, grandes empresas de departamento, grandes empresas de todos os setores, que pagam uma fortuna e que aí que tá. O boicote, eu vi o Nicolas Ferreira e várias outras pessoas aí do ambiente político da direita se manifestando em prol de um boicote ostensivo. Me desculpa. Mas tem que boicotar tudo. Ele vai, eu acho certo, tá certo, ele tem que pedir para boicotar mesmo. Tudo, é todos os sites. Mas isso sequer arranha esses caras. Não arranha. Perderam 1 milhão de seguidores. Vamos supor que eles percam 3 milhões de seguidores. Eles vão ter 9 milhões. Sim. Assim, o boicote, a gente entende como algo belo e moral, que se você quer fazer, você faz para sinalizar que você não está gostando de algo. Como, por exemplo, a cultura do boicote aqui no Brasil, ela ainda não é muito forte. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem toda essa cultura de boicote. Nos Estados Unidos, a cultura do boicote é uma coisa muito antiga. Eles praticam isso há anos. Uma empresa faz alguma coisa que eles não gostam, todo mundo para de comprar até a empresa mudar de posição. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Target, recentemente, nos Estados Unidos. É uma loja de departamento tipo Americanas. Foi o que aconteceu com a Bud Light, aquela marca de cerveja que colocou aquele travesti na propaganda. Então, assim, isso acontece, é comum isso acontecer lá. A empresa fez alguma coisa que a gente não gosta, beleza. Então, vamos todo mundo falar mal da empresa, meter o pau na empresa, parar de comprar na empresa, até que ela mude. E lá funciona, e as empresas, de fato, acabam se retratando depois. Aqui no Brasil, não é expressivo, até porque aqui no Brasil a gente tem um monopólio muito grande com muitas das empresas. Se a pessoa for boicotar, ela não tem muito para onde fugir. Né? Então, esse que é um dos grandes problemas. O mercado brasileiro dificulta a existência de boicote porque é um mercado monopolizado. Agora, sinceramente, boicotar uma página no Instagram, né? Você querer boicotar os financiadores, você vai querer boicotar, por exemplo, sei lá, a Americanas, que financia eles. Ok, faz sentido. Agora, se querer boicotar a página, não acho que você pode fazer parar de seguir. Mas é aquilo que vocês falaram. Por exemplo, achou que perdeu quase 3 milhões de seguidores agora. Tá, só que eles ainda estão com 20 milhões. Então, né? Agora, a direita, se quisesse, poderia providenciar coisas assim. Até porque existe muito famoso de direita por aí. Pô, você quer exemplo maior do que o Neymar? Né? Então, é o que mais tem. Uma porrada de cantor sertanejo fez propaganda pro Bolsonaro. A menina que ganhou a Fazenda fez propaganda pro Bolsonaro. Na época da campanha, a gente acabou averiguando uma porrada de loja que ajudou, tipo de marcas grandes que ajudaram a financiar a campanha. Se eu não me engano, a Renner ajudou a financiar a campanha do Bolsonaro. Então, tem empresários grandes. A IP, por exemplo, é uma que ajuda. Então, existem empresários muito grandes que não são petistas, que declararam voto e que ajudaram financeiramente a campanha do Bolsonaro. Tem muito artista global por aí que ajudou a campanha do Bolsonaro, ou que pelo menos não é de esquerda. Tem muito global por aí. Tá? Tem vários. Eles ficam escondidinhos, mas se quisesse organizar, até dava. Até dá para fazer um esquema mais ou menos do que eles fazem. Você pega uma pessoa milionária, um famoso milionário, investe um pouco de dinheiro, tem uns patrocinadores, cria umas páginas mais ou menos que não parece que fala de política, sei lá, já tem o Alfinetei, já tem a Chile Kay, inventa outra EI aí, sei lá, e bota dinheiro nisso, dá para fazer. Você tocou exatamente no ponto nevrálgico da questão. Uma coisa é boicotar. Tá, você vai boicotar site de fofoca, site de entretenimento, site de comportamento, site de cultura. E aí você vai mandar o pessoal conservador ver o quê? O que conservador faz? O que conservador faz em comunicação? Política, 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 política. Exatamente. A questão é
Ou seja, existe uma arte conservadora, existe uma cultura conservadora, existe entretenimento conservador, existe novela, filme, cinema, seriado conservador, praticamente não existe outra coisa. Não é um fenômeno só do Brasil, não. É um fenômeno mundial. Se esses empresários não financiarem o Neymar, sei lá, o velho da van, não financiarem uma cultura subjacente que seja de direito, não adianta boicotar um site de fofoca da Choquei, porque não tem um site de fofoca que é ligado. Não estou nem dizendo para ter um site de fofoca conservadora, pelo amor de Deus. Mas não tem nenhum tipo de arcabouço empresarial do ramo de entretenimento, do ramo artístico, do ramo de comportamento, que se volte a uma pauta que não seja praticamente exclusivamente política. Aqui eu dou um exemplo do Fio Diário. A gente fala aqui de política, a gente está falando hoje de uma pauta cultural. O suicídio de uma jovem que foi levada a cometer suicídio por causa da sua depressão por causa da leviandade de um site de fofoca. Mas isso é raro. Isso é raro. E a gente tem um alcance limitado. Por quê? Porque a gente tem patrocínio limitado também. Porque as pessoas têm medo de patrocinar conservadores, enquanto a direita. E tem grana, como você disse. Você tem um puta agronegócio que é o maior do mundo no Brasil. Qual que é a grana que eles investem em cultura? Entendeu? E eu volto a dizer o que o professor falou, o que o Marco Antônio falou e o que eu falo. Sabe quanto que eu estou movendo uma ação contra o Marco Antônio Villa? É 30 mil reais, cara. E se eu ganhar, dou metade para o advogado. Ou seja, não interfere nada. É 1/3 do salário dele na TV Cultura, que é pago pelo Tarcísio, entendeu? Não dá nem sombra. Não tem possibilidade de indenização vultosa para o mal que eles fazem. Achou que se pagar, vai pagar 50 mil, isso é nada para eles, e você vai boicotar, vai tirar 1 milhão da Choquei, vai sobrar 22 milhões de seguidores só no Instagram, cara. Ou seja, eles têm um poder porque eles ocuparam os espaços, e a direita não ocupa espaço praticamente nenhum, mas é nenhum mesmo, da cultura nacional, é tudo deles. É a Globo, é a Record, é a Bandeirantes, é site da Choquei, é tudo. Absolutamente tudo. Sim, eu acho que a direita sairia mais no lucro se, ao invés de focar todo o tempo e toda a atenção em boicotar os de esquerda, eles focassem direito e investimento em criar os próprios. Sim, seria muito mais eficiente. Eu acho que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, né? Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.